A paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz de estar novamente com vocês aqui para a gente estudar mais uma lição. Hoje nós vamos estudar Noé. Noé se encontra em Gênesis, capítulo 6 até o capítulo 9. Pega a sua caneta, a sua Bíblia, um papel ou um caderno e vem comigo! Então, nós vamos ver que Noé era filho de Lameque e com 500 anos, quando ele estava com 500 anos, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós vamos ler o capítulo 6, começando do versículo 5 até o versículo 22, pulando só 2 versículos, que é o 15 e 16, para a gente ver bem a história, né? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era comumente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os fareis perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calefatarás com betume por dentro e por fora. Vamos pular o 15 e 16 e vamos para o 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher, as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Agora eu pergunto, hein? Nós estamos aqui confinados na quarentena, né? Imagina Noé ficar dentro de um barcão cheio de animais por quase um ano, né? Então, o que nós vimos nesse capítulo? Nós vimos que Deus resolveu dar cabo de todos os animais, tudo, destruir a terra, né? Por quê? Porque Deus viu a maldade do homem, né? E por que Noé não foi destruído? Está no versículo 8 e 9. Diz o quê? Que Noé andava com Deus. E no versículo 18, Deus faz uma aliança com Noé. Qual a aliança que Deus faz com Noé? A aliança é que não destruirá a família toda de Noé, que era Noé, a sua esposa, 3 filhos e as 3 noras de Noé. Então nós vimos que nessa aliança que Deus fez com Noé, de não destruir a família dele, que Deus é maravilhoso, né? Com os seus, como Deus o guarda, né? Eu queria ler com vocês agora Hebreus 11, o capítulo 7, que é Hebreus 11, a gente sabe que é a galeria da fé, dos homens da fé, né? O 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. O que nós vimos nesse versículo? Nós vemos que Noé fez tudo pela fé. Por quê? Porque até a época de Noé nunca tinha chovido sobre a terra. Existia um orvalho que regava a terra, né? Aí Deus pega e fala para ele que vai mandar muitas águas de chuva,
Ele nem conhecia chuva. Então, pela fé, Noé creu naquilo que Deus falou e ele não titubeou, não duvidou em nada de Deus. Deus falou, está falado. O que ele começou a fazer? Noé, então, começa a fazer a arca. Deus, então, anuncia, né, a Noé sobre o dilúvio. E nós vamos ver agora no capítulo 7, vamos ler só de 1 a 5. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mais os animais imundos, um par, o macho e a fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o que o Senhor lhe ordenara. Nós vamos ver que Noé entra na arca com 600 anos e choveu 40 dias e 40 noites. E muitas pessoas falam assim, choveu 40 dias, 40 noites, depois Noé abriu a arca e saiu da arca. Não foi assim. Você depois lê todo o capítulo que você vai ver que choveu 40 dias e 40 noites, sim. Morreu tudo que tinha sobre a face da terra, mas as águas ficaram sobre a terra 150 dias. Depois de 150 dias é que as águas começaram a minguar. No capítulo 8, nós não vamos ler, nós vamos ver que depois de 150 dias, as águas começam a secar. E o que acontece então? Noé solta um corvo. O corvo voa, não tinha onde pousar, volta para a arca. Então Noé solta uma pomba. E depois a pomba voa e também volta para a arca, igual o corvo. Ele espera 7 dias e solta novamente a pomba. Ela voa, acha uma árvore, pega um raminho e vem com um raminho de folha no bico. Aí Noé viu que as águas já estavam começando a baixar, né? Espera mais 7 dias, solta novamente a pomba, que não retornou mais. Então, no ano 601, um ano depois, ele entrou com 600 anos na arca. No ano 601, que ele estava com 601, um ano depois, a terra se secou. E Deus, então, você pode ver no 8, versículo 15, Deus manda Noé sair da arca, né? Que foi a primeira coisa que Noé fez? Saiu gritando com os filhos, aleluia, que beleza, estamos livres, olha os animais. Não. Primeira coisa que Noé fez foi fazer um altar ao Senhor. Coisa mais linda, né? Noé andava com Deus, Noé tinha intimidade com o Senhor. Então, a primeira coisa que Noé fez é um altar ao Senhor. Em Hebreus 9, 22b, quero ler com vocês, né? Hebreus, então, 9, 22, só a parte B, diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. A parte B que eu quero, né? E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós vimos então que Noé entendia, né, que sem o derramar de sangue não havia remissão dos pecados. Ele estava na era dos sacrifícios, né? Então a primeira coisa que ele faz é um altar, sacrifica ao Senhor. Andar com Deus governava a vida de Noé. O dilúvio em nada mudou isso. Em Gênesis 8, 21, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Muito incrível, né? Nós vamos ver que Adão foi provado e reprovado, né? Porque Adão pecou. E nós vamos ver que de Adão a Noé há outro período de provação. E a humanidade também é reprovada. E se divide, então, agora em 2 grupos. Os que criam e obedeciam a Deus e os que resolveu não fazê-lo. Por exemplo, de Abel a Caim, há 2 linhagens. A ímpia, Gênesis 4, e a temente a Deus, Gênesis 5, né? O julgamento pela queda de Adão foi a morte e a expulsão do Éden. Enquanto com Noé,
foi através de um dilúvio universal. Quando Noé sai da arca depois do dilúvio, Deus então faz essa aliança com Noé, que nós vamos ver aqui todas as promessas, né? Com ele, sua família e com todos os homens, todos os que viriam, toda uma geração. Era um novo começo para o homem sobre a terra, purificado do pecado da carne. Nós vamos ver agora as promessas que a aliança que Deus fez com eles tinha, né? Você pega a caneta e anota que eu vou só citar os versículos, né? Primeiro, as bênçãos de Deus sobre Noé e seus filhos está em Gênesis 1. Deus prometeu a Noé o seu favor, a sua benevolência sobre ele e toda a sua descendência. Segundo, frutificar e multiplicar. Isso está em Gênesis 9, 1 e 7. E eu vou fazer uma ligação de Gênesis 1, 28, porque é incrível, né? Foi a mesma coisa que Deus falou para Adão e Eva: frutificai e multiplicai. Deus então está novamente falando com o homem, nesse caso Noé, que deveria frutificar e multiplicar. A terceira promessa, então, é governo sobre o reino animal. Está em Gênesis 9, 2. A Bíblia diz que os animais começariam a ter pavor, medo do homem, né? E o homem, então, dominaria os animais. Quarto, criaturas preservadas da destruição. Gênesis 8, 21. E o último, 4 estações estabelecidas em Gênesis 8, 22 e Gênesis 1, de 14 a 19. Deus então fez primavera, verão, outono e inverno, foi estabelecidas as estações, né, para a vegetação, para o homem da terra, né? E o último, não mais dilúvio sobre a terra. Gênesis 9, 11 e 15. Aí eu vou te falar, por que Deus falou que não teria mais dilúvio sobre a terra? Eu fiquei pensando, gente, imagine Noé saindo da arca, junto dos filhos, o pavor o dia que chovesse. Nunca tinha chovido. Quando choveu, caiu um dilúvio terrível sobre a terra, que ficou 40 dias e 40 noites, e eles ficaram presos 1 ano dentro de uma arca. E agora Deus diz, não vai ter mais dilúvio, porque exatamente para tranquilizar o coração do homem. Porque todas as vezes que eles vissem a chuva caindo, eles iam lembrar, podemos ficar calmos, isso é uma chuvinha simples, é uma tempestade. Porque Deus falou que nunca mais ele iria exterminar, acabar com a terra com o dilúvio. Eu creio que foi por causa disso, né? Para tranquilizá-los. Então, você que está anotando, as bênçãos foi, primeiro, a bênção de Deus sobre Noé e seus filhos. A segunda, frutificação e multiplicação. Terceiro, governo sobre o reino animal. O quarto, criaturas preservadas da destruição. O quinto, 4 estações estabelecidas. E o sexto, não mais dilúvio universal sobre a terra. Nós vamos ver agora os termos da promessa e você anota aí, ó. Fé e obediência. Noé foi um homem que creu e obedeceu os mandamentos do Senhor. Isso está em Gênesis 6, 22, Gênesis 7, 5, Hebreus 11, 7. Segundo, não comer sangue. Está no Gênesis 9, 4. Deus declarou que o sangue representa a vida e o derramar do sangue representa a morte. Deus reservou o sangue para si mesmo. Então, Deus não permitia o homem comê-lo. Mais tarde, na aliança mosaica, nós vamos ver Deus confirmando essa proibição. Você pode anotar aí Levítico 3, 17, Levítico 17, de 10 a 16 e Deuteronômio 12, 16. Aí você vai falar para mim assim, mas isso foi no Antigo Testamento. Não. Vou mostrar no Novo Testamento que o comer sangue é proibido para nós, até o dia de hoje. Vou mostrar para vocês no Novo Testamento a proibição do sangue. Vou começar a história para você poder entender. Em Atos 10 tem uma história em que Pedro está em casa e tem uma visão. Um lençol descia cheio de animais imundos e Deus fala, Pedro, mata e come. E ele fala, não, Senhor, jamais, eu nunca comi animais imundos. Por quê?
Antigamente, os judeus, eles eram proibidos comer animais imundos. Eles não comiam porco, alguns animais que eram considerados imundos. E aí Pedro vê Deus mandando ele fazer. 3 vezes isso acontece. Ele vê e Deus fala, Pedro, mata e come. E ele fica sem entender o porquê. Ele tem aquela visão de um lençol cheio de animais imundos e Deus mandando ele comer os animais. E ele fica pensando naquilo. Ao mesmo tempo, Cornélio está em casa e Deus fala para ele assim, olha, vai na rua direita e procura por Pedro, chama e manda vir aqui que ele tem uma coisa para falar para você. Imediatamente Cornélio manda os empregados dele ir lá buscar Pedro. E quando eles chegam, eles falam, Pedro, é para você ir aqui na casa de Cornélio. Aí Pedro fala, para fazer o quê? Ele falou, olha, não sei, ele teve uma visão, o anjo mandou vir te buscar que você tem algo a contar para ele. Aí ele entendeu. Meu Deus, é isso que eu tenho que fazer. E na casa de um ímpio, pregar o evangelho. Pedro, então, vai, prega o evangelho. Cornélio se converte toda a família de Cornélio e Pedro, então, batiza Cornélio. E aí, o que acontece? A igreja em Jerusalém ouve dizer que Pedro começou a batizar ímpio, gentios. Aí eles chamam Pedro e falam, Pedro, o que é isso? A gente nem pode se misturar com gentio e agora você está batizando gentios? Aí Pedro conta para eles toda a história. Eu estava, Deus falou, então Deus não faz acepção de pessoas. E aí eles então começaram a achar, então tá bom, os gentios estão se convertendo, então eles têm que seguir a lei nossa, tem que circuncidar, tem que fazer tudo que os judeus faziam. E aí houve uma controvérsia, porque uns diziam que eles tinham que fazer, outros diziam que não. E aí o que acontece? Eles vão para Jerusalém, fazem uma reunião, vão consultar o Senhor e ver o que os gentios tinham que cumprir. E aí Deus, então, que nós vamos ler em Atos 15, 29, que nos diz assim. Eu vou ler o 28 só para o contexto, né? Pois apareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas, dessas coisas fareis bem se vos guardar. O que quer dizer? Se vos guardardes, né? Isso quer dizer o quê? Que o que ficou para nós gentios não era para cumprir nada de lá de judeus, era se abster de animais sufocados, de relações sexuais ilícitas, que é sexo antes do casamento, e o adultério, sexo fora do casamento com outra pessoa, do sangue. Eu quero parar aqui. Então ficou proibido comer sangue para nós e para todo ser humano. Deus não permite, então o sangue é proibido ainda hoje. Eu gosto tanto de galinha molho pardo. Pois é, meu irmão, você não pode comer galinha molho pardo, porque a Bíblia proíbe comer sangue. Outro termo é proibido o assassinato, está lá em Gênesis 9, 5 e 6. Isso é por causa da crescente violência, né, que começou com Caim. Era uma lembrança do valor da vida do homem, né, feita à imagem de Deus. E a última é punição capital, está em Gênesis 5, 6. Em Adão, Deus mesmo que puniu o assassinato, julgado pelo próprio, foi o próprio Deus que julgou o assassinato, nesse caso de Caim. Mas a partir de agora, Deus delegou a autoridade ao homem para lidar com os assassinos, está lá em Êxodo 21, de 23 a 35, e Levítico 24, de 17 a 22. Qual é o selo, então, agora da aliança? O selo é o arco-íris, que ele vai aparecer aqui. Foi dado por Deus como um sinal da aliança noética, né? Deus colocou no céu, entre o céu e a terra, um arco colorido, lindo, para que todos os homens, quando olhassem para o arco, lembrassem. Este é o selo da aliança, que Deus nunca mais vai destruir a terra com águas. Tem outra passagem que diz que o arco-íris circunda o trono de Deus, indicando que toda a administração da autoridade de Deus
em relação à terra e ao homem, passa pela lembrança de sua aliança e misericórdia. Está em Ezequiel 1:28 e Apocalipse 4:3. A última revelação do sinal da aliança noética é vista no Senhor Jesus, o mediador da nova aliança, tendo arco-íris em volta da sua cabeça. Apocalipse 10:1, que nós vamos ler. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O resto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Agora, ainda no capítulo 9, no versículo 7, Deus fala com Noé, que nós já vimos, é a mesma coisa que falou em Adão, Gênesis 1:28, que é multiplicar, né? Depois, nós vimos que no 20, que Noé foi lavrador da terra e Noé bebeu vinho e se embriagou. E aqui nós vamos ver uma coisa no versículo 22, que Cã viu a nudez do seu pai. Nessa época, a nudez de pai e mãe era uma coisa seríssima. O que Cã tinha que ter feito? Ele viu a nudez do pai, ele tinha que cobri-lo e colocar o pai para dormir, para deitar. Não, Cã foi lá, chamou os irmãos e achou graça, foi rir, chamou os irmãos e foram os irmãos que cobriram a nudez do pai. Noé, então, quando soube, ficou muito aborrecido porque ele violou, que era uma norma, uma ética, não poderia fazer isso, né? Então foi lançada uma maldição sobre Cã, que está no versículo 25, que nós vamos ler. Fala assim, ó, e disse, maldito seja Canaã, Canaã é Cã, né? Servo dos servos dos seus irmãos, seja servo dos servos de seus irmãos. Então ele recebeu essa maldição. E a Bíblia diz no versículo 29, Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos. Então Noé morreu com 950 anos, né? E agora nós vamos ver a genealogia que nós estamos fazendo. Adão e Eva, você puxa 3 setinhas, né? Que você botou Abel, Caim e Sete. De Sete, você vai puxar Noé, que foi essa lição que nós demos, nós paramos aqui na nossa genealogia, né? Então, você vai continuar. Você vai de Noé botar 3 setinhas, Sem, Cã e Jafé. De Sem, você vai puxar uma setinha e botar Terã. De Terã, você vai puxar 3 setas, Abraão, Naor e Arã. E de Abraão você vai contornar, que é a nossa próxima lição. Eu sei que de Sete até Noé teve muitas gerações, né? Mas nós aqui vamos escrevendo só até os personagens. Mas, por exemplo, no Gênesis 5, se você quiser, você faz a parte como eu fiz aqui. Por exemplo, de Sete a Noé. Sete teve Enos, Enos teve Cainã, Cainã teve Maalalel, Maalalel teve Jared, Jared teve Enoque, Enoque teve Metusalém, Metusalém teve Lameque, Lameque teve Noé. E vocês viram que quando eu comecei a lição eu disse, Noé, filho de Lameque, para fazer a ligação de toda a geração. Mas aqui na genealogia, de Sete nós já pulamos para Noé, para você entender, né? Que nós vamos até Abraão, que é a próxima lição. Então você inscreva-se no meu canal, ative o sininho, que toda vez que eu postar uma nova lição você recebe, né? Espero que essa lição tenha falado ao teu coração, você tenha aprendido com a vida de Noé, né? Um homem íntegro e que andava com Deus. Então, até a próxima lição, que será Abraão. Deus abençoe cada um de vocês.